E desde quando que você trabalha? Quando que você começou a trabalhar? Onde? Eu, né? A minha mãe, ela chegou e falou assim, você não quer estudar? Nossa, que é de sacanagem. Se você quer estudar, então você vai trabalhar na casa da tia. Não lembro mais o nome. Bom, resumo da ópera. Eu passei dos meus 16 até os 18 anos, né? Chegar na fase militar, vencer a fase militar, fazendo faxina na casa das amigas da minha mãe. Então... Como não se orgulhar de você, né? Assim... A emoção não é por conta de ter feito faxina, porque não tem problema nenhum. É um emprego digno como qualquer outro, né? Mas é que você acabou aí, né? Remetendo a lembrança. Isso. Mas é umas esse coisas o intuito. que não eram necessárias. Mas é esse o intuito. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast, o Código PH. Para quem não me conhece, sou Paulo Henrique Montenegro Lopes, o professor PH. E hoje eu tenho a honra de trazer para o podcast aquela pessoa que manda. É ela que fala, é ela que grita, é ela que determina, é ela que faz toda a baderna, é ela que é a dona da coisa toda, a matriarca, minha esposa, Kelly Galeto Montenegro Lopes Ferreira. E aí, meu amor, uma honra ter você aqui no podcast, uma coisa que a gente construiu juntos. E hoje, como a gente vai falar de família, falar da nossa história, eu fico muito feliz de você estar aqui. Oi, bom, primeiramente eu quero agradecer essa abertura, mas eu tenho uma coisa para te comunicar. Quem vai mandar nesse podcast hoje sou eu, negão. Não, tudo bem que você já manda em casa, mas no podcast... Aqui quem vai mandar sou eu. As perguntas são minhas. Kelly, para de brincadeira, não pode fazer isso. Sério, ó aqui, ó. Kelly, hoje, gravado... Quem vai falar sobre o professor PH... Kelly. Quem vai falar sobre Paulo Henrique Montenegro Lopes Ferreira sou eu. Kelly, isso aqui é gravado direto. Não já foi combinado. Assim. Como assim já foi combinado? Já tô com as perguntas. Vamos lá. Ô, Eli, quer dizer que você sabia dessa brincadeira toda e não me falou nada? Vamos lá, certo. Vamos lá. Bom, eu quero agradecer o convite para te entrevistar, professor PH, no Código PH. Ah, você trouxe até pergunta. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Como foi sua infância? Mas é assim, é seco? Já. Como foi minha infância? Bom, a minha infância, eu sou nascido no bairro do Macuco, né? Filho de Maria de Lourdes Lopes, Mário Montenegro Santos Ferreira. Meus pais eram separados, né? Fui criado pela minha mãe, né? Praticamente só ela. E foi uma infância muito, muito rica, né? A gente brincava na rua, corria muros, mas era diferente da garotada de hoje, né? A gente podia brincar, enfim, era totalmente diferente. Brincava de polícia e ladrão, pega-pega, mãe da rua, né? E com a garotada ali toda junto, é típico de um bairro um bairro pobre, né? Então a gente tinha ali muitas minhas famílias. A grande maioria mora nas casas populares, né? E é isso, minha infância. Que bairro que foi? Macuco. Macuco? Sim. E como foi sua adolescência? Além de muito namorador, né? Não, namorador não sou namorador, não. Minha adolescência foi difícil, porque meu pai morreu num acidente de carro, né? E ele que, enfim, sustentava tudo. Meus pais eram separados, mas meu pai era um homem muito, muito correto. E a gente tinha, assim, primava, né, por grandes coisas, né? Enfim, aí com a morte dele, a gente passou a ter uma certa
necessidade financeira, né? Minha avó que ajudava muito, que aliás morava ali na João Alfredo, a dona Judite, conhecida por muitos que ela era costureira, né? E minha avó que ajudava muito a gente, tanto a minha avó por parte materno como paterno, que era a minha avó Judite. E com que idade você ingressou nessa vida política? Porque, pelo que eu sei, isso já vem de bem cedo, né? Então, como eu falei, a minha adolescência ela foi uma adolescência difícil por conta da morte do meu pai. Eu tinha 15 anos. Aí, eu fui estudar em escola pública, né? Eu estudei no Escolástica Rosa. E no Escolástica Rosa eu fiz parte do Grêmio Estudantil, né? Que na época o presidente nacional, municipal, estadual dos estudantes era o Sérgio Ferreira, né? Que o reverendo Sérgio Ferreira. E a gente se conhece desde criança, e eu participava do Grêmio Estudantil Edson Luiz, né, que era ali no Escolástica Rosa, que era o Grêmio Estudantil, depois em frente à estátua ali que a gente se reunia do João Otávio ali. Ah. E desde quando que você trabalha? Quando que você começou a trabalhar? Onde? Por que você falou disso? Não era... Bom, enfim. O meu pai, ele tinha uma coisa com a gente que... Ele dizia o seguinte: para você ser alguém na vida, você precisa ter DR na frente do nome ou estrela em cima do ombro, né? E como meu pai tinha uma vida, né, financeira muito boa, ele morava em São Paulo, enfim, ele era da área de instrumentação, né? E então era uma área que tinha muito, na época, né, era uma área muito, muito rica, né? E meu pai era referência, assim, ele era sempre procurado, né, para fazer esse trabalho em várias empresas. Quando ele morreu, a gente perdeu, assim, né, enfim, como eu já falei, essa questão financeira. E eu comecei a ajudar minha mãe. Então eu fui vender cândida, fui ser ajudante de caminhão, né? Ali na João Alfredo com Afonso Pena, tinha ali o carro do seu João, acho que era João o nome dele, seu Caetano, que era um carrinho de transporte. Eu morava em cima da padaria Aurora nessa época, ali na Afonso Pena. E aí eu fui trabalhar com ele, vendia cândida, né? Fui trabalhar de empacotador no supermercados Eldorado, mas enfim, não dava certo, porque eu carregava peso, ficava com dores, ficava louco, e eu lembrava do meu pai falando: olha, você precisa estudar. E um dia eu cansei, eu falei assim: olha, eu tenho que estudar. Eu falei pra minha mãe, mãe, olha, eu vou estudar. E aí minha mãe: não, você precisa ajudar em casa, né? Se você quiser, eu tava fazendo 2º grau ainda. E aí um belo dia, minha mãe chegou e a gente estava em casa e chegou uma amiga dela, e era muito comum que as panelas, né, vocês quem sabe disso, né, os mais antigos sabem disso, que as panelas ficavam todas expostas na cozinha. E uma amiga da minha mãe falou: olha, Lourdes, nossa, tuas panelas estão super bonitas, né, super areadas. Então dá para você me dar o nome da sua, né, não falava-se diarista, né, falava da sua faxineira, enfim, a pessoa que te ajuda. Aí minha mãe falou assim: quanto que você paga? Aí a pessoa falou lá um valor que acho que hoje deve ser muito comum com o que se paga hoje para uma diarista. E aí minha mãe falou assim para ela: olha, é o seguinte, a minha diarista ela só pode trabalhar de sábado e domingo e à tarde na sexta-feira. Aí a amiga da minha mãe falou assim: tudo bem. Quem era diarista? Eu, né? A minha mãe, ela chegou e falou assim: você não quer estudar? Você quer de sacanagem. Se você quer estudar, então você vai trabalhar na casa da tia. Não lembro mais o nome. Bom, resumo da ópera. Eu passei dos meus 16 até os 18 anos, né? Chegar na fase militar, vencer a fase militar, fazendo faxina na casa das amigas da minha mãe. Então... como não se orgulhar de você, né? assim...
A emoção não é por conta de ter feito faxina, porque não tem problema nenhum. É um emprego digno como qualquer outro, né? Mas é que você acabou aí, né? Remetendo a lembrança. Isso. Mas é umas esse coisas o intuito. que não eram necessárias. Mas é esse o intuito. Vamos lá. Eu fiquei sabendo que você trabalhou com PCD e com idosos. Como foi essa experiência e quando foi? Bom, eu sempre trabalhei com idosos, né? Eu comecei a trabalhar com idosos em 1991, né? E que é uma história que existe na cidade, que algumas pessoas que fizeram parte da construção da política do idoso neste município, eu tive a honra de participar delas, né? Então, essa história da questão do idoso no município, ela é muito antiga, né? Então tem a Rosana Gomes, que está até hoje, que hoje é coordenadora da Política Municipal do Idoso, Marcelo Matias, Rosa Testa, Fernandona, eu não quero ser a Rosane, Adelaide, Celi, né? A Adelaide ADD, que hoje está aí, né, à frente elas trabalham na Zona Noroeste, enfim, tem um grupo de pessoas que construíram a política do idoso nessa cidade, e eu tenho a honra de fazer parte dele. Essa é a verdadeira história. Mas, enfim, aí eu trabalhava com os idosos e tudo, e um dia surgiu a oportunidade teve uma clínica que montaram em Santos, um período, que chamava-se Clínica São Germain, né? E eu fui trabalhar com pessoas com deficiência, na verdade com grupos de autista e paralisia cerebral, né? Isso foi em 98 ou 97, uma coisa assim. E eu trabalhei durante 1 ano e pouco, e aí teve uma hora que eu tive que decidir se eu ficava com os PCDs ou com os idosos, e eu acabei ficando com os idosos, até porque essa clínica ela fechou, o dono na época era uma pessoa, enfim, não vou entrar nesse detalhe agora, mas acabou fechando de nada. Tá. E foi isso que me remeteu a trabalhar com pessoa com deficiência e o idoso. Isso já vem de longa data. Como foi a sua entrada na Prefeitura de Santos? Quando foi? Bom, eu entrei na Prefeitura de Santos em 1989, em julho de 89. Eu tinha 19 anos. Eu passei no concurso de guarda municipal, o primeiro concurso público que foi realizado na época. Eu trabalhava antes lá na Ilha dos Amores, né? Na Cosipa. Fiquei 1 ano trabalhando, logo que eu saí livre do Exército. E aí, eu me lembro muito bem, eu ganhava lá 82 cruzados novos. E abri o concurso para a Guarda Municipal, pagando 139 cruzados novos, era isso. E era a diferença certinha para eu poder pagar a faculdade. Aí eu falei assim, bom, então vou fazer porque eu consigo pagar a faculdade. Então foi isso, foi em 89, e após um concurso público que eu tenho muita honra como Guarda Municipal. Entendi. E você saiu depois da guarda, prestou outro concurso, né? Aí depois aí eu fiquei na Guarda Municipal de 89 até 91. Aí em 91 eu comecei a fazer um trabalho quando foi inaugurado a Casa Pichote, né? Que era um trabalho muito, muito importante, né? E eu forte, grandão, negão, né? Então manda o Henrique, meu nome de guarda, na guarda era Henrique, manda o Henrique para Casa Pichote. Eu trabalhava lá de madrugada, ou fazia 6 da meia-noite ou meia-noite às 6. E aí lá eu me identifiquei com o trabalho, né? Eu já dançava na época, e eu comecei a trabalhar com a garotada de lá de dentro mesmo. E então eu puxava o meu plantão às vezes das 6 à meia-noite e voltava no dia seguinte, ou da meia-noite às 6, voltava no dia seguinte e ficava ajudando, porque estava faltando funcionários e tudo mais. E daí surge a minha veia no trabalho de assistência social. E aí, na época, o Maurício Zomigmani, né, que é um cara sensacional também, um querido amigo, ele era o chefe, e eu comecei a fazer o trabalho voluntário lá, fora do horário do serviço, eu estava de férias. Aí o Maurício falou assim, olha, você não quer vir para trabalhar na Secretaria de Assistência Social? Aí eu falei para ele assim, impossível, não libera, a Guarda Municipal não libera.
Aí ele falou assim, não, a gente vai conversar. Aí na época foi conversado, Maria do Rosário conversou com então o Capitão Delbel, né, hoje o Coronel Delbel, e que veio conversar comigo, ele juntamente com o Tenente César na época, perguntando, você quer ir para assistência social? Aí eu falei assim, se o senhor me liberar, eu Com toda essa delicadeza que ele falou, eles falaram com você? Sim, com toda essa delicadeza. Você quer ir para assistência social? Tem certeza? Eu falei sim. Não, foi verdade mesmo. O Coronel Delbel é uma pessoa que dispensa comentário. E aí ele me deu essa oportunidade e eu fiquei emprestado da guarda para assistência social durante 2 anos. Depois, em 93, eu fiz o concurso de operador social, que é o meu cargo até hoje, operador social. Aí trabalhei 15 anos na equipe de rua, retirando o pessoal da rua, enfim. Aí, deixa eu te perguntar, aí nesse meio tempo você foi fazer, quando você estava na guarda, a faculdade? Você prestou vestibular para fazer a sua faculdade? Quando eu estava na guarda, eu prestei para educação física, né? Voltando. Quando eu saí lá da Cosipa, né? Na Ilha dos Amores, que eu trabalhava lá, que eu prestei o concurso para guarda, porque a diferença do salário dava para eu fazer faculdade. Aí eu me inscrevi, né, na Faculdade de Educação Física. Isso foi em 89, eu entrei em 90, eu não me lembro se foi 90 ou 91. Tá. E aí eu cheguei em casa todo feliz, né, porque tinha passado, né, como professor de Educação Física. E, diferente de hoje, a minha mãe, ela tinha uma educação muito dura com a gente, tanto eu quanto os meus irmãos, foi muito dura. Eram 3 filhos homens, né? E a vida dura. Mãe solo, meu pai falecido. Então ela era muito rígida. Então o salário ia tudo para a mão dela. Então a gente recebia, dava o dinheiro para ela e ela determinava o que a gente ia fazer. Isso acontecia comigo e com meus 2 irmãos. Tanto com o Neno, que Deus o tenha em bom lugar, e com o André. Com o Neno a coisa foi mais acochambrada, né? Ele já pegou uma outra fase. Mas ele era o caçula. E aí a gente dava o dinheiro para minha mãe. E eu me lembro que naquele ano eu todo feliz, porque tinha passado na faculdade. Eu fui dar o dinheiro para minha mãe. Aí minha mãe falou assim, tá faltando dinheiro aqui. Aí eu falei, não, mãe, mas é a diferença vai dar direitinho, isso é o que eu dava. Não, isso daqui você dava quando você trabalhava lá na Cosipa. Agora você tá na prefeitura e na prefeitura você ganha mais. Aí eu falei assim, mãe, não, esse dinheiro é o que eu vou pagar minha faculdade. E aí minha mãe falou assim, não, você não precisa fazer faculdade. Faculdade é coisa de rico, né? Você é preto e pobre. Você ter o 2º grau, você já está bem demais. Então você já conseguiu muita coisa. Se dê feliz por isso. Mas meu pai sempre falava, pra gente ser alguém, a gente tinha, como eu já falei, TDR na frente do nome ou estrela em cima do ombro. Então eu sempre lutei e batalhei para conseguir fazer a faculdade, mas não foi nessa época. Eu fui fazer... Nessa época eu estava com 19, eu entrei na faculdade com 31 anos, né? Já adulto, enfim. Entendi. E quais foram as decepções na sua vida? Na prefeitura, vamos dizer assim, que lhe fizeram crescer? Pô, você tá de sacanagem mesmo. Sabe o que é isso, Elis, gente? é sacanagem, Elis. Deixa eu falar. Esse é o episódio pra gente conhecer quem é realmente o PH, entendeu? Porque ele é só grande, ele não é só grande no tamanho, ele é grande no coração. Bom, gente, essa daí tá de sacanagem, mas tudo bem. Eu já até entendi onde você quer chegar. Bom, eu sempre tive envolvido na política, né? E a política, ela tem os meandros dela, tanto pro bem quanto pro mal, né? E a vida da gente é feita de escolhas, né? E na política, para você estar bem na política, você tem que fazer escolha e tem que ser honesto, você tem que ser correto. E uma coisa que não podem me imputar negativamente é que eu não seja correto. E eu cheguei onde cheguei na política por ser fiel,
por ter fidelidade. E eu escancaro isso o tempo inteiro, as pessoas sabem disso. E eu, na época, né, eu trabalhava já na prefeitura, né, e eu tinha feito uma opção política na época, né, que foi por uma candidatura, né, que na época tinha sido a Thelma, né, e ela acabou perdendo, e aí veio outro grupo político. Quando veio outro grupo político, faz parte do jogo. É isso, gente. Não dá para ficar com mimimi. E aí o grupo político que chegou falou, olha, agora eu dava aula para terceira idade, né? Eu trabalhava com idosos, né? Como já falei, desde que o mundo é o que eu sei fazer. E aí chegaram para mim e falaram assim, olha, você agora não vai poder mais dar aula porque você trabalha como operador social, você volta lá porque você faz, que era trabalhar na equipe de rua. Então eu trabalhei com menores infratores, né? Trabalhei retirando as pessoas da rua, enfim. E nessa época eu trabalhava nos centros de convivência de terceira idade, dando aula, levando o pessoal para os Jogos do Idoso. Eu estou nos Jogos do Idoso desde o primeiro Jogos do Idoso. Tá? Hoje nós são 26º, né? Eu estava desde o primeiro. Aí chegaram para mim e falaram assim, você não pode mais dar aula. Mas por quê? Não, você não pode porque você tem que ir para o seu setor. Tudo bem. Os idosos chegaram, fizeram abaixo-assinado, levaram lá tudo, e aí foi dito, olha, a gente gosta muito do PH, a gente sabe da importância do trabalho que ele tem, mas é aquela história, né? Ele não tem faculdade de educação física. Então, como ele não tem faculdade, ele não pode dar aula. Mas naquela época ainda podia, mas foi a forma que usaram, né, para que eu saísse, né, do que eu estava fazendo. E a política, gente, é isso, é o jogo. E eu saí. Enfim, e foi isso que aconteceu. Entendi. Né? E como surgiu o Grupo Energia? Então, o Grupo Energia surge como? Quando eu saí do local que eu trabalhava na época, né? Que era o centro de convivência, junto ali com a Secretaria de Esportes, tá? Eu voltei e fiquei só na assistência social. Mas eu não podia abandonar aquele trabalho. Aí eu fiquei fazendo um trabalho voluntário, né? Nessa época, na minha saída, o que houve? A pessoa que estava lá, ela chegou e, enfim, colocou a regra do jogo. E eu saí. E quando eu fiquei muito mal, fiquei com depressão, tá? Um tempo... Porque não fala essas coisas, meu. Fala pra você. Enfim, aí eu fiquei super mal. E aí eu cheguei, fui correr atrás da bola. Eu tava dando aula um dia, fui com um evento, né? E tinha lá um evento que aconteceu no Sesc, né? E que isso tinha acontecido um período antes. E tinha uma professora chamada Isamar Alcover, que foi minha professora na faculdade de educação física. Né? E aí a professora Isamar me chamou e falou assim, olha, você tem que dar aula lá na faculdade da terceira idade. Você vai para a faculdade da terceira idade e você vai dar aula lá, tá bom? Aí eu falei assim, tudo bem, meu endereço é esse. Aí eu fui conversar com ela na faculdade da terceira idade da Unimes, conversamos, e aí na época eu comecei a dar aula lá na faculdade da terceira idade. E daí surgiu o grupo Energia. Os alunos de lá, eu tinha que dar um nome, eu comecei a chamar de grupo Energia, já lá na faculdade. Tava indo tudo bem, tudo, que não sei o quê. Aí um belo dia eu reuni esse grupo e aí a gente surge o grupo Energia já com CNPJ, depois que vira Instituto Energia. Mas iniciou lá na Unimes, isso foi em 2000. Como foi trabalhar no governo do estado com o Paulo Alexandre? O Paulo é um amigo, né, muito querido. Já fiz aqui, inclusive, podcast com ele. Eu tenho a honra de ter a amizade dele, né? E, assim, o Paulo, ele inovou. Um belo dia ele me liga, né, falando, olha, tem um projeto lá, eu estou indo para o governo do estado, vou assumir a Secretaria de Desenvolvimento Social, e tem um projeto lá que você
eu gostaria que você tocasse. Chama-se Futuridade e é relacionado ao idoso. E aí eu fui e eu fiquei 2 anos lá. E eu conheci, dos 2 anos, dos 645 municípios, eu conheci 101, se eu não me engano, porque era uma loucura, a gente rodando, implementando política para o idoso nos municípios, levando o projeto, né, levando a voz do governo do estado, né, e aí a gente fez muita coisa, né, por exemplo, o próprio São Paulo Amigo do Idoso foi uma atividade que surgiu na sala, conversando eu, Alexandre Kalash, Paulo Alexandre e Cacá Mota, que depois culminou no São Paulo Amigo do Idoso. O Viva Leite Idoso, né, que foi um projeto do Paulo Alexandre. O Café da Manhã nos Bom Prato, né, que antes era só almoço, foi Paulo Alexandre. Então tem muita coisa que a gente fez lá, e eu tive a honra de ter essa experiência. Como foi para você melhorar a política pública aqui na sua cidade? Essa é uma responsabilidade muito grande, né? Isso foi um acordo quando o Paulo Alexandre veio a ser candidato a prefeito. Ele sentou, né, com todas as áreas, né, com técnicos, e eu, uma pessoa técnica, para a gente elaborar o plano de governo do Paulo Alexandre. E aí, eu fiquei responsável pela questão da pessoa idosa. E eu já vinha fazendo isso com ele desde que eu estava no governo do estado. E aí eu implementei um projeto chamado... como é que é? Santos Vida Plena, né? Então, a gente criou o Santos Vida Plena, onde... a gente atendia a política municipal do idoso, e dentro desse projeto estava a criação da Coordenadoria de Políticas da Pessoa Idosa, que a gente conseguiu, e implementar o Plano Municipal de Atenção à Pessoa Idosa, Plano Municipal de Atenção Integral à Pessoa Idosa. E aí a gente conversava com as secretarias, com vários funcionários públicos, né, e responsáveis das pastas, né? Por quê? Porque política de verdade, política pública, a gente constrói em conjunto. A gente não consegue fazer política pública sozinho. Porque se você tenta fazer política pública sozinha, ela não anda. Aí vira fake news, entendeu? Vamos lá. Aquelas perguntas agora, mudando o foco. O que era a família para você antes do casamento? Família antes do casamento Gente, são pensamentos diferentes. Uma coisa é quando você é casado, quando você tem uma relação que é uma relação aberta, né? Estável, né? E quando você casa, assim... O que é a minha diferença da vida de casado e a anterior é porque a vida de casado me trouxe o quê? Filhos, que eu não tinha, né? Que são filhos emprestados, são filhos de coração, mas são responsabilidades que eu não tinha antes, né? Eu não precisava ficar me preocupando com isso, até porque eu não tinha. Meus filhos eram as minhas sobrinhas, né? Melina e a Maria Natália, né? Mas as duas... tinham as mães delas, os pais delas, e enfim, era meio cômodo. Eu chegava lá, levava para passear no shopping, voltava para casa e estava tudo certo. Depois que eu casei, não, eu tenho essa responsabilidade de ficar esperando os filhos chegarem tarde ou cedo, fica doente, leva para o hospital, enfim, é isso. Eu fiquei sabendo que a sua esposa ela mudou paradigmas na sua vida. É verdade? Quebrou, mudou muito. O que ela quer dizer com isso é o seguinte: quando a gente, que nem agora, veja, nós estamos quebrando paradigma, né? Menino veste rosa, sim, e menina veste azul, sim, né? Então, quando a gente ia num restaurante, alguma coisa, eu não bebia até então, né? Então, eu não bebia bebida alcoólica nenhuma. Era muito, muito difícil, assim. Tomava um copo de cerveja, já chamava Jesus de Genésio. E aí, quando ela pediu uma cerveja e eu pedi uma Coca-Cola, a Coca-Cola sempre ia para ela e a cerveja para mim,
né? E era sempre o contrário. Então ela falava, vamos parar com essas histórias. Então muitas coisas eu aprendi com você sabe disso. Ir num boteco. Ir num boteco, que era uma prática que eu não fazia. Beber, que era uma prática que eu não fazia. Eu só ensinei coisa errada. Não, você só ensinou coisa boa também. Vamos lá. O que é o Marcel? O que significa Marcel e Laís hoje pra você? Sem chorar, hein? Responsabilidade. Por quê? Responsabilidade e amor. Porque, assim, você tem que ficar se preocupando, né? Se chegou, se não chegou em casa, se chegou cedo, se não chegou, se tá doente, liga, tá tossindo, a gente tem que correr para levar para o hospital. Mesmo sendo adultos, eles vivem embaixo da saia da mãe. E como a mãe é a corujona, né? Vocês sabem o paradigma da coruja, né? Então, ela é a coruja. Então, a gente acaba indo no vácuo também. Bom, eu vou falar uns nomes e você vai falar alguma coisa sobre esses nomes. Marcos Paulo e André Neno. Amor eterno. Bruno e Henry. Amor construído. Pra quem não sabe, gente, Bruno e Henry são os nossos filhos de 4 patas. Essa foi outra coisa que quebrou o paradigma também, né? Porque eu agora tenho que ficar limpando sujeira de cachorro, dando banho em cachorro, essas coisas. O que também é pra você, Vitor e Gabriel? São 2 presentes. São 2 presentes que se agregaram à família e que a gente acaba se preocupando também e tomando conta. E o que é essa tal de família PH? Como começou isso? Bom, família PH. A família PH, ela surge com os amigos, né? A gente foi agregando, e a família ela foi crescendo, e aí hoje a gente tem vários amigos que se torna, né, família PH, né? Eu normalmente... eu gosto muito de cuidar, eu gosto de ser cuidado, mas eu gosto mais de cuidar do que ser cuidado. E os meus amigos, para mim, as pessoas são... assim é vida, né? Então a família PH, as pessoas que estão na família PH são pessoas que eu levo para a vida, né? Levarei para minha velhice, né? E cuidarei sempre que eu puder. Bom, na real as perguntas acabaram. Tá vendo? Então assim... Você foi muito rápido. Eu vou passar agora para você. Faça as considerações finais. A entrevistada de hoje, que me deu o golpe, né? Para que esse mico que você acabou de fazer com que eu pagasse, mas tudo bem, vai ter volta. Bom, para terminar, eu quero agradecer por você me permitir entrar na sua vida. Quero agradecer por você nunca ter desistido de mim. Quero agradecer a mulher que eu me tornei hoje, por tudo que você me ensinou e me incentivou. E quero falar que eu nunca desisti de você. E eu lutei. Pelo amor de Deus, como eu lutei. Tu escorregou mais que bague ensaboado. Mas, graças a Deus, a gente está aqui, juntos. Quero te agradecer por você restaurar a minha família, porque você sabe o quanto isso era importante para mim. Ter a minha família de volta. E você fez isso. E quero falar que eu te amo além desse mundo. Bom, gente. Bom, amor, eu só posso dizer... Isso tá parecendo como é que é? Os votos, né? Eu fiz os meus, eu falei pra você. Os votos de casamento. Não, eu só tenho a agradecer você... na minha vida, né? Você entrou na minha vida como um furacão, né? Foi uma coisa
rápida, abrupta, que ficou, né? Eu tinha um relacionamento anterior, tinha me separado há pouco tempo, né? E muito rápido você chegou, né? Enfim, tanto que meu irmão falava assim pra mim: você tá louco? Você acabou de sair de um relacionamento, já vai entrar em outro? Ainda bem que você não escutou ele. E aí eu me casei, então só tenho que te agradecer o apoio que você me dá, né? A força que você me dá, o sorriso que você abre. Eu sempre brinco o seguinte: você levanta a bola e eu cabeceio ou eu corto, né? Então eu já entendo muito bem o porquê da gente estar junto, porque eu precisava de ter você na minha vida levantando a bola para que eu pudesse cabecear e pudesse cortar ou fazer uma enterrada, como a gente fala no basquetebol, uma ponte aérea, e você faz isso muito bem. Bom, gente, Peraí. Gente, só deixa eu falar uma coisa. Ele nunca tinha ido num boteco. Eu levei ele em quase todos os botecos de Santos. Bebeu um monte. Levei ele no Mingo. Pra quem não conhece, foi sensacional. Bom, gente, ó, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, amor, por você ter feito eu pagar esse mico. Foi muito legal. Depois eu vou mostrar uns vídeos. Não precisa. Gente, muito obrigado. Mais uma vez, com vocês, o podcast Código PH. Hoje, na realidade, o Código PH Mico. Beijos. Fui!